Olá, minhas cheirosas, tudo bem, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Para quem está chegando aqui no meu canal agora, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Meus amores, podem chegar, fiquem à vontade, tá bom? Você está no canal Osana Maria Atelier e eu sou a Osana, criadora de conteúdo aqui deste canal. Meus amores, para quem já me acompanha há algum tempinho, sabe que nós voltamos aqui, né, com as feiras, gente. Mas eu confesso para vocês, depois da minha cirurgia, ontem foi o primeiro dia que eu fui para feira de fato, tá? Os outros dias que tinha vídeo aqui no canal sobre feira depois da minha cirurgia, era o meu pai que ia. E quando não tinha, porque ninguém pôde estar indo, tá, meus amores? Mas eu consegui estar indo pra feira no dia de ontem. No sábado, o meu pai foi, tá? Eu não fui, porque eu não tava me sentindo muito bem. Mas o meu pai foi. E, gente, vocês sabem, né? A pessoa fica uns dias aí sem gravar vídeo de feira, e quando vai, fica toda atrapalhada. Eu esqueci de gravar pra vocês, esqueci de tirar foto de como ficou lá, né? A barraca no dia de ontem, tá, meus amores? Mas eu vou passar para vocês tudo certinho aqui como que foi o dia de ontem, né, gente? Finalzinho de mês, nós sabemos aí que é um pouquinho mais fraco o movimento, mas mesmo assim, louvado seja Deus, nós tivemos venda nos 2 dias, tanto no sábado quanto ontem, tá bom? Foi uns valores assim, um pouquinho, como que eu posso falar para vocês? Não foram super vendas, mas é um valor abençoado por Deus. Veio na hora certa e no momento certo, predestinado pelo nosso Senhor, tá bom, minhas cheirosas? Então, bora lá começar o vídeo aqui de hoje. No sábado, gente, como eu falei pra vocês, eu não fui pra feira, né? Eu não tava me sentindo muito bem. E o meu pai, ele foi pra feira sozinho, né? Mas, louvado seja Deus, ele conseguiu fazer vendas, né? Eu não perguntei pra ele como que foi a feira, ele falou que tava um pouquinho parada, sabe? A feira. Aí eu até achei assim normal, né? Eu achei que nem teria vendas por conta de ser finalzinho de mês. Gente, pra quem não sabe, as feiras que eu faço aqui são feiras alimentícias, não são feira, não é uma feira de artesanato, não é uma feira assim em lugar fechado, ali reservado somente para aquilo. Não, gente, não é uma feira de evento, né, que às vezes as cidades fazem, festa do morango, festa do chocolate. Não foi esse tipo de feira. É uma feira, aquelas feiras que toda semana tem, ali que vende legumes, verduras, frutas. E aí, como eu, uma boa crocheteira que sou, me infiltrei ali no meio para poder estar expondo aí as minhas peças também, tá bom, meus amores? Então, o movimento estava um pouquinho fraco, não só para mim, né, mas no geral mesmo, né? Acredito eu que por conta de ser realmente, de fato, finzinho de mês, a gente já tá ali fechando cartão, né? Quem assim, né, trabalha CLT, já gastou o que ganhou no dia 20, já pagou o que tinha que pagar. E assim, o movimento estava um pouquinho mais fraco. Porém, louvado seja Deus, o meu pai, ele teve apenas uma venda no sábado, tá? Ele até me ligou na hora, eu tava aqui no ateliê, para saber se ele poderia fazer a venda, porque a cliente pediu um desconto que ele não estava autorizado a fazer, digamos assim, né, meus amores? Tinha uns tapetinhos lá que eu estava vendendo de R$ 28, né? E, na verdade, estava R$ 30 na etiqueta. Mas aí eu falei pro meu pai que até uns 28 ele poderia estar fazendo, tá bom? Só que, na verdade verdadeira, até R$ 25 esse tapetinho eu posso estar vendendo se for no Pix, tá? No Pix, ou no débito, ou no dinheiro. Aí o meu pai me ligou perguntando que a moça falou assim, que se ele fizesse 4 tapetinhos para ela por 100, ela levaria. Eu falei que poderia fazer com certeza, porque de fato esses tapetes eu já até ofereci eles a R$ 25. É uma coisa que eu quero falar aqui com vocês, que muitas vezes não importa tanto o valor, é porque tem o dia certo da venda, porque eu vou deixar a foto aqui. Ele vendeu esse aqui, acho que é amarelo, esse parzinho, e vendeu esse parzinho também, é um tom de violeta, eu acho, tá? E vendeu esse também. E esses tapetinhos, gente, eu deixei eles muito tempo aqui na loja a R$ 25 e ninguém comprou. Já levei pra feira R$ 25 e levaram todos, mas deixaram esses. Aí mudamos, né? Teve a virada do ano, tudo, teve o reajuste das peças, que eu falei pra vocês que eu iria estar aplicando em algumas peças, e eu de fato reapliquei o valor. Então eu subi de 25 para 28. Só que na etiqueta eu coloco a 30, por conta se for passar na taxa, né? Na maquininha tem as taxas e tal. Aí e ninguém levou por 25. No final das contas, né, a cliente chegou lá, se interessou por ele pela etiqueta de 30, mas acabou levando pelos mesmos 25. Então, graças a Deus eu não perdi, tá bom? Nessa venda ela levou, aí eu escutei quando ela falou assim, se ela fizer pra mim, eu ainda vou levar mais 2. Então, louvado seja Deus, ela levou 4 tapetinhos. Os outros 2 que ela levou foram esses aqui da minha mãe, tá bom, meus amores? No valor de R$ 25 cada um. Então, foi uma venda aí de R$ 150 pra honra e pra glória do Senhor, gente.
Meus amores, quando meu pai chegou aqui, né, ele falou assim que tava meio fraco, mas, nossa, eu louvei e glorifiquei a Deus, gente, de uma tal maneira que só Deus sabe, porque eu imaginei que nem vendas fosse ter. E no dia de ontem, gente, não menos diferente, também é um outro bairro, né, afastado dessa outra feira, também estava um pouquinho fraco o movimento em si, né, deu muito movimento ali na barraca do pastel, eu percebi isso, né, a gente fica ali do lado de uma barraca de pastel, muitas pessoas passavam, perguntavam o valor, se encantaram muito, gente, com as peças que tem lá na barraca. E acho que vai sair vídeo pra vocês essa semana sobre essas peças. Mas ficaram sempre naquela, né? Semana que vem você tá aqui, se você tiver, eu compro. Louvado seja Deus, né? Mas uma cliente, né? Ela tinha pedido 2 tapetinhos na época pro meu esposo e pro meu pai. E eu consegui estar levando no dia de ontem. Foi esse parzinho aqui de tapete. Eu vendi no valor de R$ 30 cada um, então foi R$ 60 o par. Ela pagou no débito e eu recebi 94,50, se eu não me engano. 94, gente. Oh, meu Deus do céu, desculpa. 54,90, se eu não me engano, tá, meus amores? Foi esse valor que eu recebi. Ou foi 56. Eu acho que foi 56. Enfim, a venda foi de R$ 60. Aí teve aí o acréscimo da maquininha, né? A taxinha que ela pegou. E eu recebi, acho que foi 56, gente. 56,90, alguma coisa assim. Eu tô confundindo 94 com outro valor, mas não tem nada a ver com essa feira, não. É que eu tava olhando as vendas na maquininha, né? As taxas, como que estão. Porque a gente tem que estar sempre se atualizando, né, gente? Porque, querendo ou não, R$ 1, R$ 2 ali que tira da gente, faz falta pra nós. É o nosso lucro, né, na verdade. E é o que eu falo pra vocês, procurem sempre se atualizar a respeito de maquininhas. Eu sei que nem toda hora dá pra gente estar comprando maquininha, gente. Eu tenho duas. Eu tenho essa daqui, que foi a que eu levei pra feira. Essa daqui, ó. Ela tá até trincada. Gente, essa maquininha minha, ela é novinha. Eu comprei quando eu comecei a fazer feira esse ano. Só que ela caiu lá na feira e trincou a tela, tá vendo? Graças a Deus é uma tela de plástico aqui. Eu tomo o maior cuidado do mundo pra não quebrar. Então, eu tenho essa daqui. Essa daqui eu programei ela, gente, já pra taxa e pro comprador. Por exemplo, se a pessoa chegar lá e falar assim, ah, você parcela em 3 vezes? Eu falo, parcelo. Aí, quando eu coloco aqui pra parcelar, eu mostro pro cliente. Eu falei, ó, vai ficar 3 vezes de tanto. Ela já dá o valor aqui, tá bom? E mesmo assim, mesmo ela cobrando do cliente, ela ainda tinha uma porcentagenzinha da gente, bem pouquinha, mas tira. Então, eu tenho essa, que é para vendas parcelada acima de 3 vezes, acima de 2 vezes, quer dizer. E eu tenho outra que tá lá na loja, que é a da Samap, que eu vendo parcelado sem juros até 2 vezes, né? Porque como eu falei pra vocês, eu ofereço pro cliente até 2 vezes sem juros a peça. Só que se a cliente fala assim, ah, eu quero levar em 2 vezes. Aí eu passo na maquininha que tá lá em cima, porque aí ela não cobra o acréscimo. Aí acima de 2 vezes eu cobro nessa daqui. E eu tenho também no celular, aquela Infinity Pay, que é muito boa também, a taxa é menor. Só que a maquininha dela é muito cara pra mim, tá comprando no momento, eu não posso, né? Tá fazendo esse investimento. Mas quando o cliente chega e fala que é aproximação, eu pergunto se eu posso passar pela aproximação, né? Alguns concordam, outros não, eles querem a via. Então aí eu passo nessa daqui, que ela sai a via, né? No papelzinho. E a outra lá é só pro WhatsApp. A gente envia no WhatsApp da pessoa o comprovante, tá? Então, assim, eu tava me atualizando, por isso que eu fiquei com esse valor de 94 e pouco na minha mente. Mas, enfim, fiz essa venda aí. E depois chegou uma outra cliente que ela já comprou de mim lá na feira, acho que umas 2 vezes, só que a minha barraca ficava lá no meio da feira. Só que aí eu tive que mudar, eu fui pra ponta da feira agora, tá bom? E ela já tinha comprado de mim, ela levou um tapetinho também no valor de R$ 28, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. É da minha mãe também, esse daí que ela levou, tá? E foi essas nossas vendas nesse fim de semana. Então, nós tivemos um total de venda, gente. Eu nem somei, pra falar a verdade pra vocês, viu? E agora eu tô sem calculadora, eu estou sem celular, o outro celular tá aqui, mas acabou a bateria. Mas vamos lá, vou fazer a conta aqui rapidinho aqui pra gente. Foi 150 na feira do sábado, aí ontem eu fiz a venda de R$ 60 e depois uma de R$ 28. Então, nós tivemos aí 11... um valor de vendas de R$ 238, tá bom, meus amores? R$ 238 nesse fim de semana, para honra e para glória do Senhor. Teve a redução aí da taxa da maquininha, eu acredito que foi uns R$ 2, R$ 3, R$ 4 no máximo, né? Então, foi essas nossas vendas e eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter preparado essas vendas para nós nesse fim de semana. Como eu falei para vocês, era um fim de semana de final de mês, né? Então, louvado seja Deus, eu sou muito grata ao Senhor. E cá estamos nós, gente, já com planos e planejamentos para essa semana. Louvado seja Deus, hoje é segunda-feira. Tô gravando esse vídeo aí em tempo real para vocês. Tô com a carinha um pouquinho abatida, tá, gente? Porque hoje, como eu falei para vocês, eu não estava me sentindo muito bem no sábado, né? E aí hoje acabou que
eu descobri o que que eu tinha. E aí eu tô um pouquinho abatida, tô com um pouquinho de dor, né? Mas a gente tem que trabalhar mesmo assim. Meu pai veio aqui até quase agora e falou assim. Aí a minha cachorrinha tava aqui. Aí ele falou assim: bebê, o que que você tá fazendo aqui se sua dona tá lá embaixo? Eu falei: não, pai, eu tô aqui. Aí ele: mas o Éder, que meu marido tava lá em cima lavando o caminhão, ele falou assim: mas o Éder falou que você não tá bem, o que que você tá fazendo aí? Eu falei: não, não tô com dor, mas se eu ficar lá em casa eu vou ficar com dor do mesmo jeito, então deixa eu aqui no meu paraíso dos meus fios, das minhas agulhas, né? Porque assim, é um tipo de dor que se eu deitar não melhora, tá, gente? Eu tomei o remédio, tudo certinho, tô medicada. Então eu vou ficar aqui fazendo meu crochêzinho, assistindo as minhas amigas, rodando a playlist de algumas aqui, tá, minhas cheirosas? E foi esse nosso fim de semana de feira, meus amores. O que eu quero trazer pra vocês no dia de hoje? Eu tô até meio descabeladinha, aí vocês relevem. No dia de hoje eu quero deixar uma mensagem aqui pra vocês. Uma mensagem de... Como que eu posso falar pra vocês? Que eu espero que ajude quem tá aí do outro lado. Porque de nada vale pra mim, gente, eu vim aqui abrir a câmera, filmar pra vocês, mostrar o que eu tô fazendo, inspirar vocês nas cores, mas eu quero sempre trazer algo pra vocês, né? Seja na inspiração de cores, uma dica, dica de arremate, dica de venda, qualquer coisa que eu puder trazer aqui pra vocês, eu quero trazer. E hoje eu quero deixar uma mensagem pra vocês sobre inspiração, tá? Para que vocês se inspirem e por mais que os obstáculos venham sobre a sua vida, não desistam. Peça direção para Deus, né? Eu vou falar para vocês, eu fiz um investimento aqui pro canal não, né? Aqui pro meu ateliê, para mim, para minha casa, para minha família. E assim, quando eu fiz o investimento, gente, depois veio a dúvida, será que vai dar certo, né? Aí, é coisa pequena, para muitos é insignificante, mas para mim que trabalho aqui com o meu crochê, como eu falei para vocês, que 2, 3 reais fazem diferença no final do nosso orçamento, foi até que um valorzinho alto. Eu investi aí em algumas coisinhas para mim poder estar fazendo pro Dia das Mães, né? Aqui, por isso que eu falei que era pro ateliê, para mim, para minha família, porque depois da venda, né, o lucro vai ser nosso. E automaticamente, depois que eu fiz a compra, né, desse material, veio o se. E se não der certo? Se você gastou esse dinheiro e não vai dar certo. Só que eu confio no Deus que eu sirvo, primeiramente, sempre eu confio no Deus que eu sirvo, e segundamente, eu confio no meu trabalho, né? Eu confio nos dons que o Senhor tem colocado sobre as minhas mãos, e eu tenho fé em Deus que já deu certo em nome de Jesus. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso, é que muitas vezes quando vocês tiverem uma ideia, quando vocês tiverem ali vontade de investir em algo diferente no ateliê de vocês, ou na sua casa, ou em qualquer área da sua vida aí, gente, o medo, ele vai vir junto, sabe? O medo, ele vai tentar te paralisar. Mas eu quero falar para vocês, lancem para Deus todo medo, sabe? Porque ele levou os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas culpas. Ele já levou tudo com ele naquela cruz. Então, assim, o medo ele vem para nos paralisar para alcançar aquilo que muitas vezes a gente tem colocado nas mãos de Deus e, e já é permitido por Deus, porém vem aquele medo para não nos deixar alcançar. Porque só tem uma pessoa que pode barrar os nossos sonhos, somos nós mesmos. Quando nós colocamos um sonho na mão de Deus, é o que eu falo para vocês, quando o nosso sonho, ele vai de encontro à vontade de Deus, gente, não tem como dar certo, não tem como dar errado, só vai dar certo. Só que entre o nosso sonho, o nosso objetivo, e quando Deus, ele diz sim para aquilo, ele sabe que vai ser bom, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E quando tá aqui os dois, para se apenas eu tenho que caminhar e ir ao encontro da vontade de Deus, que ele já me deu sim. O medo ele vai estar no meio para tentar me parar. Então a gente tem que romper essa barreira, é como se fosse uma barreira invisível. Então eu quero dizer para vocês aqui hoje, eu não sei em que área da sua vida, eu estou falando aqui da minha área profissional, mas pode ser na área sentimental, pode ser na área espiritual, pode ser na sua vida lá no seu trabalho, a sua vida, né, com seus filhos, eu não sei, gente, mas o medo ele sempre vai estar ali, essa barreira invisível. E eu quero dizer para vocês romperem esse medo. Porque quando a gente ultrapassa essa barreira do medo, gente, quando nós temos certeza do sim de Deus na nossa vida, nossa, não tem nada que pare a gente. Então é isso que eu quero deixar para vocês como inspiração, como motivação. Rompa a barreira do medo na vida de vocês, tá bom? Porque vocês conseguem. Se Deus já te deu o sim, vai em frente. Só depende de você. Da mesma maneira que agora só depende de mim. O Senhor já me deu sim, Ele me deu alvará. Vai que vai dar certo em nome de Jesus. Então, eu vou. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou sentar aqui e ficar esperando? Não, agora eu vou crochetar,
produzir aqui o que eu tenho planejado, vou trazer para vocês no canal, eu espero que vocês gostem e se inspirem também. Talvez eu não consiga trazer antes, assim, para vocês se inspirarem para esse Dia das Mães, talvez, mas e ano que vem também vai ter o Dia das Mães. E outra coisa, pra gente dar presente pra mãe da gente não tem data, né? Então eu espero que vocês se inspirem, que vocês gostem. E a mensagem que eu queria deixar pra vocês, que latejava assim muito forte no meu coração, sabe? Pulsava muito forte no meu coração, é pra falar pra vocês: rompam a barreira do medo na vida de vocês. E outra coisa, é o que eu tô falando, quando o nosso sonho vai de encontro ao sim de Deus, não tem como dar errado. Porém, se o nosso sonho ainda recebemos o não do Senhor, é porque não é tempo. Então, ouvir o não do Senhor dói, mas ele também é resposta, né? Talvez seja não para agora. Mas, mesmo assim, eu sinto no meu coração de passar para vocês no dia de hoje, não é o não do Senhor, mas é o sim que o Senhor já tem dado na vida de vocês. Então, é só você romper a barreira do medo e ir de encontro ao sim que o Senhor já tem derramado sobre a vida de vocês, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês que estão me assistindo até aqui no finalzinho desse vídeo. Se vocês assistirem esse vídeo até o final, deixa um coraçãozinho rosa aqui para mim, que eu vou entender que vocês me assistiram até aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau! Até o próximo vídeo, meus amores.